Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, e estamos começando agora mais um Conheça a Sua Bíblia, uma série de estudos que nós estamos realizando para incentivar a leitura bíblica anual. Então, aqueles que começaram em janeiro lendo Gênesis capítulo 1, através desses vídeos nós queremos motivar a chegar em dezembro tendo lido até Apocalipse capítulo 22. E cada dia que for sendo lançado um novo livro dentro do cronograma de leitura bíblica anual, esses vídeos têm a intenção de esclarecer um pouquinho sobre o que o livro vai tratar e, mais do que isso, incentivar a perseverança na leitura bíblica completa, de capa a capa. Então eu espero que você que está nos acompanhando possa estar se sentindo estimulado, encorajado, inspirado a ler a Bíblia inteira. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se você ainda não começou a ler a Bíblia inteira, você pode começar hoje por esse livro que nós vamos falar e começar daqui em diante. Você também pode completar a sua leitura bíblica em um ano, no período de um ano. Se você precisa de um cronograma da leitura bíblica anual, na nossa descrição do vídeo vai ter o link que você pode fazer o download e assim você pode também fazer as suas anotações e marcando os textos que você leu. Então, dando sequência a esse estudo que estamos realizando, hoje nós vamos meditar no sexto livro da Bíblia. Já falamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, e a gente vai começar hoje o livro de Josué. Antes de começar o livro de Josué, eu queria pedir apenas que você, por favor, já curtisse esse vídeo, clica lá no joinha, se inscreva no nosso canal, é muito importante porque ao se inscrever no nosso canal você vai receber as notificações de quando surgir um novo vídeo nosso. E se essa mensagem de alguma maneira falar ao seu coração, se você assim se sentir inspirado, conduzido pelo Espírito Santo, envie essa mensagem para uma ou duas pessoas que também estão começando a ler a Bíblia agora e precisam compreender um pouquinho melhor o que os textos sagrados dizem. Hoje o nosso estudo é sobre o livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, que no hebraico, no original, o título seria Sefer Yehoshua, livro de Josué, escrito, acredita-se, pelo próprio Josué. Nós acreditamos que esse livro tenha sido escrito por Josué, porque quando a gente chega em Josué, capítulo 24, versículo 26, nós lemos as seguintes palavras: Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Então, quando a gente lê todo o relato do livro de Josué, e também baseado nesse texto que eu li para vocês, de Josué 24 e 26, por conta disso a tradição acredita que foi o próprio Josué que escreveu o livro, foi um forte candidato a escrever este livro. E se nós entendemos então que Josué é o autor do livro de Josué, nós estamos dizendo de um livro que foi escrito em 1405 a.C. Se esse livro foi escrito depois, ele não foi escrito muito depois de 1385 a.C. Mas a maioria dos estudiosos acreditam que foi de fato Josué que está escrevendo toda a trajetória do povo na conquista da terra de Canaã. Aliás, esse é o motivo pelo qual este livro está na nossa Bíblia. O livro de Josué, ele foi escrito para registrar tanto o início como o estabelecimento da nação de Israel naquela terra, na terra de Canaã, terra onde se localiza até os dias de hoje. E diferente, outro fato interessante para notarmos na leitura de Josué é que, diferente da geração passada, que rejeitou entrar na terra que Deus estava prometendo, a terra de Canaã, a terra prometida, a gente vê essa geração e a característica dessa geração em Números 13 e 14. Diferente da geração anterior, de Números 13 e 14, que não quis entrar na terra prometida por medo, por incredulidade, por cobiça, porque queria viver ainda as delícias do Egito, diferente dessa geração passada, essa nova geração, a geração de Josué, é uma geração obediente, é uma geração que segue Deus cegamente e confia absurdamente em tudo aquilo que Deus prometeu, e isso leva eles às conquistas, apesar de alguns tropeços no meio do caminho. Então, pensando
nesse propósito que Josué foi escrito para nos mostrar tanto o início da formação da nação de Israel, como também as conquistas que levaram essa nação a se estabelecer na terra que Deus abençoou, eu diria que uma boa palavra para resumirmos esse livro é justamente a palavra conquista. Em Josué capítulo 21, no versículo 45, nós lemos as seguintes palavras: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Tudo aquilo que Deus prometeu, nós vemos o cumprimento dessas promessas na história do livro de Josué. Quando você for ler o livro de Josué, então você está lendo um livro de conquistas, de bênçãos concedidas àqueles a quem Deus as prometeu. O livro tem uma divisão muito simples. O livro praticamente está dividido em duas porções de fácil compreensão. A primeira porção vem do capítulo 1 até o capítulo 2, que vai falar justamente sobre a conquista da Terra Prometida. Vai falar do povo atravessando o Rio Jordão, entrando em Canaã e conquistando toda esta terra. Uma coisa que é muito interessante quando a gente lê o livro de Josué é que logo no primeiro capítulo nós vemos por 3 vezes Deus falando com Josué: seja forte e corajoso, no capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso. Capítulo 1, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. E ainda no capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não sei se você já tinha lido esse livro de Josué, ou se você nunca leu. Quando você me ouve dizer que Deus está falando para Josué por 3 vezes: seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso, somente seja forte e corajoso, o que você pensa sobre isso? Não sei se a gente conseguiria ter uma outra compreensão, a não ser que Josué estava com muito medo. E não tinha como ser diferente, porque o desafio que ele tinha era realmente muito, muito grande. Então, seja forte e corajoso, por quê? Versículo 6. Para que você possa conduzir o povo de Deus. É necessário ter muita coragem, né, para conduzir um povo a viver tudo aquilo que Deus prometeu para eles. Seja forte e muito corajoso. Por quê? Porque você vai precisar disso para meditar e viver a palavra. Isso diz no versículo 7. Não é apenas necessário ter coragem para conduzir, mas também coragem para ser conduzido pela palavra de Deus e rejeitar qualquer outro tipo de ruído da vida. E ainda é necessário ser muito forte e muito corajoso para não se esquecer de que Deus está sempre presente. Capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. É necessário muita coragem para viver dessa forma, como quem acredita, como quem entende, como quem tem essa esperança de que Deus está presente em todo e qualquer momento. Então, assim começa o livro de Josué, com um encorajamento sobre coragem, uma orientação, uma palavra para que Josué tivesse coragem para viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para este povo. Então, os primeiros 12 capítulos vão falar desse início de jornada, desse início de conquista, desse início de vivência, de vivenciar os planos e as promessas de Deus. E a gente vai ver então, nos primeiros 12 capítulos, como é que o povo entra na terra de Canaã, como é que o povo chegando... E aqui é uma coisa muito curiosa, eu preciso te contar isso. No capítulo 2 de Josué, Josué ele vai entrar, os espiões vão ver como é que é a terra, e eles vão, antes de entrar, eles vão conhecer uma cidade, e lá eles encontram uma prostituta chamada Raabe. E olha que curioso que Raabe diz para eles, no capítulo 2, versículo 11: quando soubemos disso, ou seja, todas as coisas que o povo tinha vivido no Egito, como Deus os libertou, quando soubemos disso, o povo, Raabe dizendo, o povo daqui, desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Se você voltar um pouquinho às páginas da Bíblia, em Números 13, é o povo de Israel que está com medo dos cananitas, porque eles eram muito grandes, as cidades eram fortificadas. Mas
Do outro lado da história, os cananitas estavam morrendo de medo do povo de Israel, porque sabia que era o povo de Deus e o que Deus tinha feito para libertar esse povo no Egito. E olha que coisa interessante, então, o medo era o muro que separava esses dois povos. Enquanto os israelitas estavam com medo dos cananitas, os cananitas com medo dos israelitas. E passaram-se 40 anos até que isso viesse à tona. O que significa, se aquela geração passada, de Números 13 e 14, tivesse obedecido a Deus, não tivesse duvidado de Deus, eles encontrariam um povo a ser vencido, os cananitas, aterrorizados. Mas passaram-se 40 anos, uma nova geração surgiu, uma geração que não tem medo de viver os planos de Deus, e aí então essa é a geração que entra, atravessa o Jordão, a gente lê isso no capítulo 3, e antes de atravessar o Jordão, algo muito importante, Josué 3,5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois o Senhor fará maravilhas entre vocês. Antes de ver as maravilhas, é necessário se santificar, o que significa se consagrar a Deus, separar a vida para Deus, dedicar a vida a Deus. E aí então o povo atravessa, e no capítulo 4 a gente vê a renovação da aliança, ou seja, relembrar quem é Deus e o que Ele fez e qual foi o combinado dele com o povo. Vocês obedecem e eu os abençoo. Se vocês desobedecerem, isso trará destruição para vocês. E então os 12 primeiros capítulos de Josué vão falar sobre isso. A segunda parte do livro, do capítulo 13 ao capítulo 24, vai falar sobre a divisão da terra. Ok, o povo chegou, conquistou a terra, mas agora onde cada um vai morar? Então, embora em Josué a terra não tenha sido conquistada em sua totalidade, a maior parte dela havia sido conquistada. Então, do capítulo 13 até o capítulo 24, Josué está apenas organizando onde cada tribo será estabelecida, onde será o endereço de cada um desse povo. Sendo assim, quando a gente então acaba de ler o livro de Josué, eu penso que ele nos traz preciosas lições de fé. A primeira delas é que quando a gente lê Josué, a gente é desafiado a acreditar que quando Deus dá uma ordem, Ele já foi à frente, limpando e preparando todo o caminho. Não é que Deus dá ordem para desbravadores que vão chegar e ter que fazer todas as coisas. Não. Quando Deus dá uma ordem, Ele já foi adiante, preparando o caminho, capacitando aqueles que Ele chamou. É por isso que em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué: você precisa ser só forte e corajoso para viver a promessa, para viver em obediência e para crer que eu estou junto com você. Então, uma lição forte de Josué, uma impressão na alma é essa: se Deus te chamar para fazer alguma coisa, Ele está chamando você para ser desbravador. Deus vai te chamar para um lugar que Ele já está, trabalhando, operando. É quase que Ele te chamar para fazer companhia, na verdade, daquilo que Ele já se propôs a fazer. Outra coisa muito bacana quando a gente lê o livro de Josué é entender que obediência irrestrita é indispensável para aqueles que querem viver na companhia de Deus. Não existe meia obediência com Deus ou obediência conveniente. Viver sob o governo de Deus é viver uma obediência irrestrita e inquestionável. Deus falou, eu devo praticar. A gente lê isso em Josué, capítulo 11, versículo 15. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Obediência irrestrita é indispensável para quem quer viver os bons planos e sonhos de Deus. Ainda uma frase muito conhecida, não sei bem quem é o autor, mas é uma frase que Josué, o final do livro de Josué e a entrada no livro de Juízes, que é o nosso próximo livro, não perca o nosso próximo vídeo, mas uma frase que é emblemática e ela vai ficar bem caracterizada no livro de Josué, é que não existe o sucesso sem sucessor. Sucesso sem sucessor é uma sucessão de insucessos. Deixa eu repetir isso para você. Não existe sucesso sem sucessor. Sucesso sem sucessor é uma sucessão de insucessos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Moisés teve em Josué o seu sucessor. E Moisés teve sucesso naquilo que Deus tinha pedido para ele fazer.
e teve sucesso em preparar um sucessor, Josué. Josué teve sucesso na sua campanha de conquista da terra, mas Josué não preparou um sucessor. E a gente vai ver as consequências disso no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele vai nos mostrar as consequências de Josué não ter tido um sucessor. Eu não vou te falar porque eu quero que você assista esse nosso próximo vídeo, mas pense nisso. Todo sucesso, ele tem que contemplar também o sucessor, ou seja, alguém que vai dar andamento, vai dar continuidade àquela boa obra. E por fim, uma última mensagem do livro de Josué, e essa tem que ficar bem firme em nosso coração, é que Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Eu volto a citar Josué capítulo 21, versículo 45, para você ter destacado na sua Bíblia. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas, absolutamente todas se cumpriram. Aquilo que Deus se compromete a fazer, Ele faz. E a Bíblia nos fala da maior de todas as promessas de Deus. Você sabe qual que é a maior promessa da Bíblia? A maior de todas. Alguém diz que existem milhares de promessas na Bíblia. E de fato há. Mas a maior de todas as promessas que há na Bíblia é a promessa de vida eterna. A Bíblia nos diz que o versículo talvez mais conhecido que existe na Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que, olha a promessa, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, não pereça, não se desconecte eternamente de Deus, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Crer em Jesus, aquele que crê em Jesus tem a promessa de vida eterna, a garantia de que quando seus olhos se fecham na história, vão se abrir na eternidade. E essa promessa pode ser uma promessa para você, se você entregar sua vida para Jesus e deixar que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador, que vai te conquistar, vai te conduzir em conquistas durante toda a sua vida, daqui até a eternidade. Entregue sua vida para Jesus e experimente da promessa de vida eterna que já começa a ter seus efeitos aqui na história e vai te conduzir para viver eternamente com Deus. Esse é mais um Conheça a Sua Bíblia. Conheça a Sua Bíblia porque conhecendo a Sua Bíblia você conhece a si mesmo, conhece a vontade de Deus e a sua vida começa a experimentar de mudanças extraordinárias, de viver debaixo do poder do Espírito Santo. Eu te vejo no próximo vídeo. Não deixa de curtir o nosso vídeo, não deixa de se inscrever no canal e mande essa mensagem para alguém, tá bom? Um grande abraço, que Jesus te abençoe e te vejo no próximo vídeo. Tchau!